E se tudo o que lhe disseram sobre a perda de peso estivesse perdendo a peça mais importante do quebra-cabeça? E se o verdadeiro motivo pelo qual seu corpo está retendo gordura não for por falta de disciplina, nem porque seu metabolismo está quebrado, nem porque você precisa de outro suplemento, mas porque, em algum momento do caminho, paramos de comer da forma que nosso Criador nos projetou para comer. 95% das dietas falham em 2 anos. As pessoas se esforçam mais, restringem mais, gastam mais dinheiro e ainda acabam exatamente onde começaram. E eu acredito com tudo o que há em mim que existe uma razão para isso. O sistema alimentar moderno não foi construído em torno da sua saúde. Foi construído em torno dos seus hábitos. Mas Deus construiu algo diferente. Ele construiu um corpo com uma capacidade extraordinária de cura, restauração e transformação. E ele deixou instruções específicas sobre como abastecê-lo. Hoje vamos percorrer 5 alimentos que aparecem diretamente nas Escrituras. Alimentos que os povos antigos comiam por instrução divina. E vamos analisar o que a ciência nutricional moderna descobriu sobre como cada um deles ativa os sistemas naturais de queima de gordura do seu corpo. Isso não é uma moda passageira. Isso não é uma tendência. Esta é uma sabedoria que está disponível há milhares de anos. E é hora de começarmos a prestar atenção. Antes de mergulharmos, se você acredita que honrar a Deus inclui honrar o corpo que Ele lhe deu, vá em frente e se inscreva neste canal agora mesmo. Deixe um comentário abaixo e me diga qual desses 5 alimentos você já está usando, porque eu quero ouvir você. Seu engajamento ajuda esta mensagem a chegar a pessoas que estão silenciosamente desesperadas por exatamente este tipo de esperança. Agora vamos ao que interessa. Aqui está o que ninguém na indústria de dietas quer falar. Seu corpo não é o problema. As entradas são o problema. Nas últimas décadas, a dieta americana média se afastou cada vez mais de alimentos integrais e se aproximou cada vez mais de produtos de engenharia projetados em laboratórios para serem o mais viciantes possível. Açúcar refinado, óleos de sementes processados em altas temperaturas, sabores artificiais, conservantes químicos. Nenhuma dessas coisas existia no mundo antigo. Nenhuma delas fazia parte do projeto original. Seu fígado, seus hormônios, suas bactérias intestinais, sua resposta à insulina, todos esses sistemas foram construídos para funcionar com entradas específicas. Quando você os alimenta com as coisas erradas consistentemente, todo o sistema começa a funcionar mal. O peso se acumula não porque você é preguiçoso, mas porque sua biologia está respondendo exatamente da forma como foi projetada para responder ao combustível errado. Mas aqui está o que deve lhe dar uma esperança enorme hoje. Deus não nos deixou sem orientação. Desde o início das Escrituras, através das leis de Moisés, através da literatura de sabedoria, através dos relatos dos profetas, a Bíblia está repleta de referências específicas a alimentos. E quando você coloca essas referências ao lado do que a ciência moderna descobriu sobre nutrição e metabolismo, o alinhamento não é coincidência, é intencional. Vamos analisar os 5 alimentos que provam isso. O primeiro alimento é o azeite de oliva, e ele carrega um dos nomes mais bonitos de toda a literatura antiga: ouro líquido. Em Deuteronômio 8:8, Deus descreve a terra prometida como um lugar que mana trigo e cevada, vinhas e figueiras, romãs, azeite de oliva e mel. Este era Deus pintando um quadro de abundância para o seu povo. E o azeite de oliva era central para esse quadro. Ele abastecia as lâmpadas do tabernáculo. Era usado para ungir reis e sacerdotes. Estava entrelaçado na adoração, na cura e no sustento diário. Isso não foi coincidência. Isso foi design. Agora continue comigo, porque o que a ciência moderna descobriu dentro do azeite de oliva muda completamente a forma como você pensa sobre a gordura na dieta. O azeite de oliva é extraordinariamente rico em um composto chamado ácido oleico, um ácido graxo monoinsaturado que faz algo notável dentro do seu sistema digestivo. Quando o ácido oleico atinge o intestino delgado, ele desencadeia a liberação de um composto de sinalização que viaja até o cérebro e diz que você está satisfeito. Você para de comer não porque se forçou a parar, mas porque o mecanismo natural de saciedade do seu corpo disparou corretamente. Isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe.
Uma das principais razões pelas quais ocorre o excesso de comida não é a ganância. É a falha de comunicação hormonal. Gorduras processadas e óleos refinados interrompem os sinais de saciedade dos quais seu cérebro depende. O azeite de oliva os restaura. Além disso, o ácido oleico reduz a inflamação sistêmica a nível celular. E isso é fundamental para a perda de peso, porque a inflamação crônica de baixo grau é uma das razões mais negligenciadas pelas quais o corpo retém gordura armazenada. Quando seu sistema imunológico está em um estado constante de alarme de baixo nível, seu corpo trata as reservas de gordura como um recurso protetor que não pode liberar. O azeite de oliva ajuda a baixar esse alarme. Seu passo prático a partir de hoje é simples. Substitua qualquer óleo com o qual você cozinha atualmente por azeite de oliva extra virgem, prensado a frio. Regue os vegetais com ele. Cozinhe seus ovos nele. Use-o como base para molhos de salada. Uma troca consistente praticada ao longo de semanas e meses cria uma mudança mensurável no ambiente hormonal do seu corpo. O segundo alimento nos leva a uma das noites mais dramáticas e sagradas de todo o Antigo Testamento. E o que Deus pediu ao seu povo para comer naquela noite revela algo profundo sobre como ele projetou o corpo humano. Em Êxodo 12:8, Deus instrui os israelitas a comerem o cordeiro da Páscoa com pães ázimos e ervas amargas. Esta refeição comemorava a sua libertação de 400 anos de escravidão. Cada elemento era intencional e as ervas amargas não eram apenas simbólicas. Elas eram medicina funcional. Aqui é onde fica genuinamente notável. Quando seus receptores de paladar detectam o amargor, seja da rúcula, dente de leão, mostarda, endívia ou radíquio, eles enviam um sinal imediato ao seu fígado para aumentar a produção de bile. A bile é o fluido digestivo que seu corpo usa para quebrar gorduras. Mais bile significa um metabolismo de gordura mais eficiente e uma eliminação mais eficaz de toxinas lipossolúveis que se acumulam nos seus tecidos ao longo do tempo. Seu fígado é, em muitos aspectos, o órgão de queima de gordura mais importante do seu corpo. Ele filtra o sangue, processa hormônios, regula os níveis de colesterol e desempenha o papel central de coordenação na sua capacidade de metabolizar a gordura armazenada. Quando seu fígado está sobrecarregado, o que frequentemente acontece em pessoas que seguem uma dieta americana, padrão cheia de alimentos processados e álcool, a capacidade de queima de gordura do seu corpo diminui drasticamente. As ervas amargas são, no sentido mais prático, um botão de reset para o seu fígado. Há uma camada mais profunda aqui que eu acho espiritualmente bela. As ervas amargas na Páscoa foram comidas na noite da libertação. Os israelitas estavam deixando para trás tudo o que era familiar e entrando em algo novo e desconhecido. Às vezes, a saúde real exige o mesmo tipo de coragem. Escolher a coisa mais difícil e menos confortável, porque você sabe que a liberdade está do outro lado. Adicione um punhado grande de folhas verdes escuras a pelo menos 2 refeições todos os dias. Espinafre nos ovos da manhã, rúcula no almoço, uma salada simples no jantar. Esse hábito por si só, praticado consistentemente, mudará sua saúde metabólica de maneiras que realmente o surpreenderão. O terceiro alimento desta lista é um que a maioria das pessoas tem no armário de especiarias agora, mas não tem ideia. É um dos reguladores de açúcar no sangue mais poderosos que a natureza já produziu. Em Êxodo 30, 22 e 23, Deus dá a Moisés a fórmula precisa para um óleo de unção sagrada. Entre os ingredientes específicos listados está a canela perfumada. Ela também aparece no Cântico dos Cânticos, em Provérbios e no livro de Apocalipse. A canela não era apenas um tempero no mundo antigo, era sagrada, valiosa e proposital. Agora deixe-me explicar exatamente por que esta especiaria é tão poderosa para a perda de gordura, porque a ciência aqui é extraordinária. O fator mais importante que determina se seu corpo queima gordura ou armazena gordura é o seu nível de açúcar no sangue. Aqui está a reação em cadeia. Você come carboidratos refinados ou açúcar. Sua glicose no sangue sobe rapidamente. Seu pâncreas libera insulina para trazê-la de volta ao normal. E enquanto os níveis de insulina estão elevados, seu corpo está em modo de armazenamento total. A queima de gordura para completamente.
Quanto mais frequentemente esse ciclo se repete ao longo do dia, mais agressivamente seu corpo acumula e protege seus estoques de gordura. A canela contém compostos ativos, mais notavelmente um chamado cinamaldeído, que demonstraram em múltiplos estudos revisados por pares melhorar a sensibilidade das suas células aos sinais de insulina. Quando suas células respondem à insulina de forma mais eficiente, seu corpo precisa produzir menos dela para fazer o mesmo trabalho. Níveis mais baixos de insulina significam que seu corpo passa mais tempo de cada dia em um estado de queima de gordura, em vez de um estado de armazenamento de gordura. A diferença ao longo de semanas e meses é significativa. A canela também tem um efeito termogênico. Termogênese é o processo pelo qual seu corpo gera calor. E gerar calor queima calorias. Especiarias quentes como a canela ativam suavemente esse processo, dando ao seu metabolismo de repouso um impulso real e mensurável. Procure por canela do Ceilão quando fizer compras. Às vezes é chamada de canela verdadeira, em vez da variedade cássia, que é mais comum, mas mais rica em um composto chamado cumarina, que pode ser problemático em grandes quantidades. Adicione meia colher de chá ao seu café da manhã. Misture em um smoothie. Mexa na aveia. Faça isso todos os dias. Deus colocou isso em seu óleo sagrado de unção por uma razão. O quarto alimento é algo que está presente nas dietas de quase todas as culturas longevas na história da humanidade. E, no entanto, foi amplamente deixado de lado na dieta americana moderna em favor de fontes de proteína mais rápidas e processadas. Em Ezequiel 4:9, Deus instrui o profeta Ezequiel a fazer um pão específico usando trigo, cevada, feijão, lentilhas, milho miúdo e espelta. Este não era apenas um pão qualquer. Este era o pão que Deus prescreveu para sustentar um de seus profetas durante um período extraordinário de ministério. Era um combustível de alto desempenho, construído a partir de ingredientes vegetais integrais e complexos. Lentilhas e feijões estão entre os alimentos metabolicamente mais interessantes que existem. Eles são ricos em proteínas vegetais, carboidratos complexos e um tipo específico de carboidrato chamado amido resistente. Agora, aqui está o porquê do amido resistente importar tanto para a perda de gordura. Ao contrário do amido comum, o amido resistente passa pelo intestino delgado sem ser digerido e viaja até o intestino grosso, onde alimenta suas bactérias intestinais benéficas e desencadeia a produção de compostos chamados ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta reduzem a inflamação, melhoram drasticamente a sensibilidade à insulina e sinalizam para os sistemas de queima de gordura do seu corpo permanecerem ativos. Mas aqui está a parte desta história que eu acho que pode realmente mudar a forma como você vê as leguminosas para sempre. Lentilhas e feijões estimulam naturalmente a produção de um hormônio chamado peptídeo, semelhante ao glucagon 1. Nos últimos anos, uma classe de medicamentos prescritos, projetados para imitar exatamente esse hormônio, conquistou o mundo da perda de peso. Esses medicamentos reduzem o apetite, retardam a velocidade com que a comida sai do estômago e ajudam a regular o açúcar no sangue. E eles se tornaram um dos medicamentos mais prescritos na América. A verdade notável é que lentilhas e feijões fazem com que seu corpo produza esse mesmo hormônio naturalmente, sem receita médica, sem um preço de mais de R$ 1.000 por mês e sem efeitos colaterais. Quando você come uma tigela de sopa de lentilha, seu corpo recebe um sinal biológico que diz: você está satisfeito. Pare de comer e comece a queimar. Esse sinal persiste por horas. Pessoas que comem leguminosas regularmente têm consistentemente menor peso corporal, melhor controle de açúcar no sangue e microbiomas intestinais mais saudáveis do que as pessoas que não comem. Substitua pelo menos 3 de suas fontes de proteínas semanais por lentilhas ou feijões. Faça uma panela grande de sopa de lentilha no início da semana. Adicione feijão preto às suas saladas. Use grão de bico como base de uma refeição rápida durante a semana. O custo é incrivelmente baixo. O retorno metabólico é incrivelmente alto. O quinto e último alimento da nossa lista é um que soa indulgente à primeira vista. E é exatamente por isso que eu o amo.
Em Provérbios 24:13, Salomão escreve: Meu filho, coma mel, pois é bom, e o favo de mel é doce ao seu paladar. Salomão, descrito em todas as escrituras como o homem mais sábio que já viveu, estava apontando para algo real. Esta não foi uma observação aleatória. Esta era sabedoria com base biológica. Mas eu preciso fazer uma distinção muito importante aqui, porque o mel que a maioria das pessoas compra no supermercado não é o que Salomão estava falando. O mel comercial é aquecido, filtrado e frequentemente misturado com xarope de milho até que as enzimas benéficas, antioxidantes e minerais residuais tenham sido destruídos inteiramente. O mel cru, não filtrado e não processado, é um alimento fundamentalmente diferente e se comporta no corpo de uma forma fundamentalmente diferente. Aqui está o mecanismo que torna o mel cru tão interessante para a perda de gordura, particularmente quando usado na hora certa do dia. Seu fígado é extraordinariamente ativo enquanto você dorme. Ele processa hormônios, realiza a desintoxicação e coordena o processo de queima de gordura que ocorre naturalmente durante o jejum noturno. Para realizar todo esse trabalho, seu fígado precisa de um tipo específico de combustível, uma forma de glicose armazenada no próprio fígado, chamada glicogênio. Quando seu fígado fica com pouco glicogênio durante a noite, isso desencadeia uma resposta de estresse leve que faz com que seu corpo libere cortisol. O cortisol é o principal hormônio do estresse do seu corpo. E quando os níveis de cortisol sobem à noite, duas coisas acontecem. A queima de gordura diminui e seu corpo começa a quebrar o tecido muscular para obter energia. Isso é exatamente o oposto do que você deseja. Uma pequena quantidade de mel cru consumida antes de dormir, uma colher de chá, talvez duas, repõe os estoques de glicogênio do fígado, apenas o suficiente para mantê-lo funcionando eficientemente durante a noite, sem causar um pico de insulina. O resultado é que seu corpo continua queimando gordura ativamente durante as horas de sono, em vez de entrar no modo de conservação impulsionado pelo cortisol. Note o que Salomão disse, porém. Ele não disse para se banhar em mel. Ele disse, coma-o, sugerindo uma quantidade medida e intencional. A sabedoria da moderação está embutida diretamente na instrução. Substitua todo o açúcar refinado em sua casa por mel cru e não filtrado. Use-o com moderação e propósito. Uma pequena quantidade no chá, um fio com canela sobre a aveia, uma colher de chá antes de dormir. Pequeno, consistente, intencional. Agora, eu quero reunir tudo isso com algo que acredito ser a coisa mais importante que eu poderia lhe dizer hoje. Em 1 Coríntios capítulo 6, 19, o apóstolo Paulo escreve estas palavras. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu quero que você reflita sobre isso por um momento. Seu corpo não é um fardo, não é uma fonte de vergonha. Não é um projeto a ser consertado ou um problema a ser gerenciado. É um templo, é uma morada. E aquele que habita ali também o projetou, o sustenta e se importa profundamente com a forma como ele é tratado. Escolher azeite de oliva em vez de um óleo de semente processado é um ato de mordomia. Adicionar ervas amargas ao seu prato é um ato de mordomia. Optar por canela em vez de açúcar refinado, basear suas refeições em lentilhas e feijões, usar mel cru com sabedoria e intenção. Cada uma dessas escolhas é um pequeno ato de adoração. É você dizendo, eu acredito que este corpo importa. Eu acredito que aquele que o fez sabia o que estava fazendo. E eu vou confiar no seu design. Não se trata de perfeição. Não se trata de seguir um plano rígido sem graça. Trata-se de direção. Trata-se de mover lenta, consistente e fielmente suas escolhas diárias de volta ao projeto original. Aqui está o seu desafio para os próximos 7 dias. Escolha apenas um desses 5 alimentos, aquele que lhe parecer mais acessível agora. Tome a decisão firme de incorporá-lo à sua alimentação diária por 7 dias consecutivos. Preste atenção. Note seus níveis de energia. Note como seu apetite muda. Note como você se sente pela manhã. Deixe seu corpo começar a lembrar com o que foi construído para funcionar
E depois, volte aqui e me conte o que você vivenciou. Deixe um comentário abaixo. Este canal existe exatamente para essa conversa, onde a fé e a ciência se encontram, onde a sabedoria antiga e a pesquisa moderna se unem e onde pessoas reais descobrem que Deus estava pensando na saúde delas muito antes de qualquer livro de dieta ser escrito. Se esta mensagem tocou você hoje, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que esteja lutando. Não porque precisem ser criticados, mas porque merecem saber que Deus pensou nisso. Ele pensou neles. Ele projetou um corpo com uma capacidade extraordinária de cura. E ele deixou um manual de instruções. Você não está quebrado. Você não está além da restauração. Você é feito de modo assombroso e maravilhoso. E os alimentos que podem ajudar a trazer você de volta à sua melhor versão têm crescido na criação de Deus desde o princípio. Até a próxima. Que seu corpo seja forte, seu espírito seja nutrido e sua mesa seja farta com a bondade que seu Criador preparou para você muito antes de você começar a procurá-la. Que Deus te abençoe. Se esta revelação mudou a forma como você percebe o design divino da sua saúde, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro mais saudável. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.